Muito bem, está começando mais um episódio do nosso 50 Mais, Doc. Segunda temporada que vem bombando aí. Isso. Olha. Eu tô até Tá arrumando a voz? Não, cuidado, você aqueceu a voz hoje direito? Não? Já escutamos a risada da nossa convidada, uma queridíssima profissional, que vai falar sobre isso que a gente está fazendo aqui, né? Alô, você. Temos hoje a professora Leni Quirilos, uma fonoaudióloga, colunista de rádio, escritora, palestrante, personal coach, coach de voz. Leni, bem-vinda. Satisfação imensa ter você aqui conosco. Muito obrigada, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com o Dr. Fábio, pessoas que eu admiro tanto. É um prazer e uma alegria. Parabéns pelo projeto aí de vocês, pelo que vocês fazem, que certamente contribui tanto, ajuda tantas pessoas a conhecerem melhor sobre temas relacionados a essa fase linda da vida. Exatamente. A Leni, preciso dizer para o nosso telespectador, foi nossa professora, né, Doc? Cuidou da nossa voz. Foi a minha fonoaudióloga. Nossa Nossa fono, com muito carinho, Que com muito honra. respeito, Leni. É muito bacana o jeito como você trata isso. A gente estava dizendo, né? Na Globo, onde eu trabalhei 30 anos, trabalhei com outras fonos também, até no Recife tinha uma queridíssima Sim, Mara. nossa amiga Mara, que hoje Mara. está brilhando no céu, né? No céu. Mas Verdade. o jeito de falar sobre algo tão importante faz toda a diferença. Sim. Né? O jeito de explicar por que a voz é tão importante, né? E como a gente lida, né, com comunicação, a gente tem que ter sempre em mente a importância das pessoas entenderem qual é o alcance disso. Porque às vezes, assim, puxa, né, a gente fala o dia todo, a gente conversa com as pessoas, é uma coisa habitual que a gente faz muitas vezes com quase nenhuma consciência, focados no conteúdo do que a gente vai dizer, algumas pessoas nem nisso. E quando a gente começa a considerar, Fernando, Dr. Fábio, que a nossa comunicação gera impacto, a gente passa a dar uma importância maior. Eu sempre parto do princípio, gente, de que quando nós nos comunicamos, nós construímos percepção. A gente gera uma ideia na cabeça das pessoas sobre quem nós somos, o que nós estamos propondo. E essas pessoas impactadas por essa imagem, elas vão reagir a nós de alguma forma, de alguma maneira. Isso acontece muito rapidamente, é já nos primeiros segundos de contato que o nosso interlocutor gosta ou desgosta, confia ou desconfia. Segundo, é algo que acontece de forma muito inconsciente. O outro não sabe muito bem por quê nem como, mas ele registra uma impressão. O que traz, gente, ainda maior peso para isso. Porque como o outro percebe intuitivamente, ele não vai pensar, por exemplo, Fernando, imagine, teve um dia, só para ilustrar para vocês, estava lá na TV preparando um jornalista que ia fazer uma apresentação de telejornal. E aí a gente tinha trabalhado já uma série de coisas e eu me sentei lá fora para aguardar, pertinho da redação, para aguardar a entrada dele ao vivo, lá oficial, que eu sempre participo das estreias. E eu notei, ele estava lá dando uma lida no TP, observando, eu notei que ele estava falando muito nariz em pé. E eu falei, gente, que coisa, né? Ele tá passando uma impressão de uma certa arrogância, que eu sei que não faz parte. Aí, claro, tava lá do lado, corri até a redação, até o estúdio, e aí notei uma cena assim meio hilária. O que aconteceu? O cinegra, né, o cinegrafista, era alto pra caramba, e ele colocou a câmera lá em cima. E aí o dito cujo, para poder ler, ele teve que fazer assim. Só que para quem estava vendo, vejam como é sutil. Para quem estava assistindo, parecia que ele estava meio nariz em pé. E aí, a gente começa a associar uma impressão de arrogância, de uma certa prepotência, o que iria, claro, atrapalhar muito, porque é intuitivo. O outro não vai pensar, o cinegrafista deve ter deixado a câmera alta e isso está fazendo com que ele leia no TP olhando para cima. Ninguém vai pensar isso, não é? Vai simplesmente reagir àquela impressão. E essa reação, gente, pode acontecer de várias formas. Eu digo que, assim, a nossa grande busca é por termos respostas colaborativas. Por exemplo, se eu sou uma vendedora, eu vou querer que vocês reajam a mim comprando o produto que eu estou vendendo. Se eu sou uma política, eu vou querer que vocês reajam votando em mim. E se eu sou uma pessoa que estou apresentando um podcast, estou me dirigindo às pessoas, a minha grande busca em termos de reação é por termos um público que vai nos ouvir de forma atenta e interessada.
Se o povo vai ouvir a gente, de repente, pensando em outra coisa, ou atento a algum outro estímulo, que de repente o celular dele pode vibrar, não é a melhor reação. Mas ok, o cara tá lá com o podcast ainda acontecendo. A pior reação é quando ele resolve, não, vou desligar, não quero mais acompanhar. Essa seria a pior reação, não é? Então, para qualquer coisa que a gente se dedique a fazer na vida, é interessante que nós tenhamos retornos colaborativos. E nós sabemos que o maior determinante do tipo de retorno que nós temos é a nossa comunicação. É a maneira como nós nos expressamos. É intuitivo? Sim, é intuitivo. Normalmente, Fernando, da parte de quem demonstra e da parte de quem capta a impressão. E eu digo que quando nós somos profissionais que usamos a nossa comunicação de uma forma mais efetiva, nós temos que trazer uma consciência maior. Então deixa de ser intuitivo. Parte. Exatamente. Aí que foi o que aconteceu comigo. Sim. Eu estava lá, era consultor do bem-estar, tinha sido convidado, nunca tive nenhuma formação em comunicação. Entende super. Estava fazendo o meu papelzinho lá, que é secundário, mas é um papel... Secundário não. Que isso. E a diretora do programa, Patrícia, me falou, você vai lá conversar com a Leni. Eu falei, quem é a Leni? Que história é essa? História e aí ela falou quem era, eu já conhecia a sua coluna na CBN, que eu já conhecia. Mas eu fui lá, apesar de ser médico, sem ter nenhuma ideia de que o trabalho da fonoaudióloga poderia englobar também esse coach de comunicação, essa forma de falar e de se expressar. E eu fui lá, assim, sem saber o que esperar. Você não imagina a surpresa grata que foi conhecer a Leni. É maravilhoso. E hoje, Leni, existe uma expressão muito comum, muito internética, instagramável, que é o tom de voz. Sim. A gente encontrar o tom de voz. Sim. Mas é algo que você já faz há muitos e muitos anos. E a minha pergunta é, como é que a gente acha o nosso tom de voz? Como é que a gente encontra ali, acerta ali, já que você estava falando de algo que é intuitivo, mas para nós, comunicadores, não pode ser tão intuitivo. Isso. A gente tem que trabalhar isso. A gente tem que ganhar essa consciência de quais são os sinais que a gente emite por meio da nossa comunicação. E você, Fernando, está se referindo à questão da voz especificamente, só que a gente tem um conjunto de recursos. Então, só para ilustrar para quem está nos acompanhando, o que compõe, gente, essa tal percepção é um trio de recursos, tá? Então, a gente tem recursos verbais, que tem a ver com a escolha das palavras, com a forma como a gente organiza as nossas mensagens. Por exemplo, o Dr. Fábio, quando chegou lá, uma pessoa que conhece super sobre temas que são super relevantes para a vida das pessoas e, claro, tem uma formação que é científica, embasada, não é? E aí, qual é a tendência? De repente, a tendência pode ser a gente usar termos que as pessoas podem não compreender. Na minha área de atuação, por exemplo, teve um dia que eu fui com uma otorrino para falar lá no Bem-Estar. Eu cheguei aí no Bem-Estar umas 6 vezes. Sim, assim, sempre um sucesso feliz. De audiência. Era muito bom. E teve uma vez que, conversando com uma médica otorrino, ela ia falar sobre a questão da voz e ela dizia assim para mim, vamos combinar, como é que nós vamos fazer e tudo mais. Aí, em um determinado momento, eu falei assim, olha só, quando eu falar da corda vocal, ela parou, o doutor Fábio falou assim para mim, corda vocal não, né, Leni? Prega vocal. Eu falei, querida, eu sei que é prega vocal. Só que a gente está falando, ainda brinquei com ela, a gente está falando para 100 milhões de uns aqui. A gente não está falando para nossa banca. Então, a gente vai ter que ajustar a nossa linguagem. Então, quando a gente fala no terreno do verbal, a gente está dizendo assim, qual é a melhor forma de eu embalar a minha mensagem para que as pessoas possam entender. E aqui, nessa área, gente, eu costumo dizer que a grande busca é pela simplicidade. E aquela simplicidade lá do Leonardo da Vinci. Não se trata de sermos simplórios. O Leonardo da Vinci dizia que a simplicidade é o auge da sofisticação. Tem a ver com nós conhecermos muito bem sobre os temas que a gente vai abordar, para que a gente seja capaz de entregar aquela mensagem mais complexa de uma maneira simples. Tenho certeza, doutor Fábio, que quando você vai falar com seus pacientes, explicar alguma doença, alguma questão, você certamente já encontrou analogias que você utiliza para mostrar, comparações. Eu atendo desenhando. Exato, eu sei disso. Mas eu já vi isso. O mais legal é que, apesar de sentir no trabalho de comunicação, tanto que continuei nessa área, estou aqui fazendo um podcast
porque gosto desse assunto, eu acho que vai um pouco mais além, e isso era uma coisa que eu queria ouvir você comentar, é que não é só para você, por exemplo, falar na televisão ou falar no podcast. É para você conversar com uma pessoa que está te servindo numa mesa, ou para você falar com uma garota que te interessa, ou para você conversar com teu filho, para que ele leve a sério aquilo que você está falando. Perfeito. Porque vai além das relações que são macro para relações micro. Sim. E faz diferença. Em geral, as pessoas acham que eu sou muito sério, muito nervosinho, muito bravo. E aí, depois, quando me conhecem um pouco mais, falam, eu achava que você era muito bravo. E a Leni me explicou por quê. Na época, né? Na época. Pois é, e o que eu expliquei na época para você, doutor Fábio, tinha a ver com um outro grupo de recursos que é o dos não verbais, tá? Então vejam, gente, a imagem é muito importante no processo de comunicação. A expressão do nosso rosto, a maneira como a gente olha no olho da pessoa, ou eventualmente eu posso falar com vocês olhando para baixo. Qualquer gesto diferente nesse sentido muda a percepção. Então, se eu falo olhando para vocês dois, incluindo os dois na conversa, eu gero um ambiente mais amistoso. Estamos juntos aqui. Se a gente inclui ainda, né, a pessoa que está nos acompanhando, a gente amplia ainda mais. Agora, se eu falo com vocês e eu olho para cima, eu olho para baixo, eu desvio o meu olhar, eu vou gerar uma impressão de desconforto com a situação. É como se eu tivesse doida para, picar a mula daqui, porque eu estou desconfortável, né? Então, minha gente, essa questão do não verbal é muito impactante, porque nos pequenos gestos mesmo. E eu costumo dizer também que o não verbal é a nossa comunicação mais ética, porque é a comunicação que a gente menos consegue controlar. A gente segura, às vezes, o palavrão na ponta do lábio, mas a cara de bravo e o tom agressivo a gente não consegue disfarçar. E o terceiro grupo, que compõe aí esse trio, é o grupo dos recursos vocais. Aqui tem a ver com o modo como a gente fala. Então, o tom da nossa voz, a velocidade de fala, o uso de pausas, a ênfase que a gente coloca. Então, a nossa busca, quando a gente olha para a nossa comunicação, é identificarmos quais são os sinais que nós estamos emitindo por meio desses 3 grandes grupos, entender os que são bacanas, positivos, para que a gente possa colocar em prática de uma forma mais efetiva, identificar eventuais pontos de melhoria que nós temos em relação a cada um. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do lance do olho desviado. Já é uma coisa que, quando eu observo, eu sempre digo, cuidado, esse é um ponto de atenção. Você vai falar olhando no olho da pessoa, alternando se você está lidando com 2 ou 3. Isso é fundamental. E, do ponto de vista da voz propriamente, Fê, o que chama atenção? Dr. Fábio conhece isso super bem, que é o seguinte, na prática, nós temos um aparelho fonador, entre aspas, porque a gente não tem órgãos feitos para isso. Quando o ser humano resolveu falar, a gente tomou emprestado órgãos do respiratório e do digestório, certo? E nós todos passamos por um processo de adaptação. A laringe, gente, é uma estrutura extremamente simples. Eu achei uma merreca nós termos só 2 cordas vocais. Na minha cabeça, imaginava que nós tivéssemos umas 8, um monte de corda, tudo de comprido no pescoço. E o que me fascina muito é que, a partir de uma estrutura tão simples, nós conseguimos colocar tantas variações. Na prática, a nossa maneira de falar é fruto de uma escolha, entre aspas, porque é uma escolha inconsciente de um determinado padrão. Essa tal escolha é influenciada por 3 dimensões da nossa vida. Por isso que eu digo que a voz nos escancara. Ela mostra para as pessoas quem nós somos. Do ponto de vista físico, então, a parte física impacta na escolha que nós fazemos de ajuste. A parte relacionada à psicoemocional, que tem a ver com as nossas características de personalidade, com o modo como a gente vê o mundo, e a dimensão sociocultural, que tem a ver com o nosso entorno, com as pessoas que são significativas para nós. Então, gente, a nossa voz é fruto de uma construção que conta a nossa história de vida. Por exemplo, não existe uma voz igual à outra, porque esse trio de dimensões é muito particular para cada um de nós. E com essa estrutura física que eu tenho, com as minhas características de personalidade e com as experiências que eu tive de contato no meio sociocultural, eu desenvolvi esse padrão de fala, que hoje me representa.
Agora, eu poderia, por exemplo, falar com vocês jogando um pouco mais de ressonância para a cavidade nasal. Talvez assim eu parecesse um pouco antipática na minha maneira de falar. Eu poderia falar concentrando um pouco mais a ressonância na região da garganta e talvez eu parecesse agora um pouco mais séria, um pouco mais distante de vocês. E é essa riqueza que nos mostra para as pessoas e permite que a gente faça variações demonstrando o nosso estado. Então, por exemplo, doutor Fábio, às vezes você liga para alguém e a pessoa atende o telefone e fala, alô? Na hora você vai falar, desculpa, você está ocupado? Depois a gente conversa. Gente, a pessoa só falou alô. Uma palavrinha. Só que o jeito como ela falou demonstra que ela está desconfortável. E aí a gente vai fazer as nossas deduções. Ah, deve estar perto de alguém que não pode falar, deve estar ocupado nesse momento. Só um alô e essa leitura é ampla. E é ampla, é imediata. Você não precisa nem conhecer abrangente. a pessoa. Não. Não precisa nem conhecer a pessoa. Engraçado Exatamente. isso, né? É muito forte, gente. Eu acho isso assim encantador. Você falou desculpa, Doc, a leitura corporal, né? Sim. E é impressionante como a leitura corporal vai interferir na voz, porque Total. uma postura caída, derrubada, derrotada, vai emitir, até pela caixa torácica, Sim. um tom de voz que também vai Isso. estar condizente com isso. Mas A hora que você abre. quando abre, Exato. a voz abriu. Exatamente. Então, quando você está encolhido e fala nessa postura, nesse padrão, a tendência é que a voz saia para dentro, né? A gente costuma dizer, ele tá falando para dentro, ele fala para dentro, que é uma voz com uma ressonância derrubada mesmo, que o corpo leva a isso. Porque, na verdade, gente, o que acontece? O nosso estado interno determina a nossa atitude comunicativa. Por exemplo, imaginem que eu tivesse chegado aqui hoje, olhasse para a cara de vocês e pensasse, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Gente, um cara que é de televisão, que sabe tudo de comunicação, um professor doutor que conhece tanto sobre o tema que ele aborda. Ai, será que eu estou pronta para falar com eles? Provavelmente, se eu tivesse esse tipo de estado interior, eu ia me colocar aqui encolhida, olhando para baixo, esfregando as mãos, talvez eu falasse meio para dentro mesmo, com uma expressão pobre, não é? E vocês iam imediatamente perceber o meu desconforto. Pode ser que as pessoas que estivessem nos escutando pensassem, eita, essa mulher está insegura. Não vou ficar ouvindo o que ela tem para dizer, porque se ela está insegura, por que eu vou dar atenção para ela? Não vou, não é? E aí, quando a gente pensa nisso, sempre me vem à mente assim, beleza, então se o nosso estado interno determina a nossa atitude, eu vou buscar trabalhar o meu estado interno. Ou seja, eu vou chegar para falar com vocês e eu vou pensar, uau, eu estou bem preparada, eu vim aqui, eu já estudei muito sobre esse tema, eu vou me sair bem. E é verdade, isso acontece. Só que eu costumo dizer o seguinte, vocês já devem conhecer de outros carnavais um certo diabinho, não é? Que a hora que a gente pensa isso, às vezes o diabinho vem e fala assim, será? Você podia ter lido um pouco mais sobre isso? Você poderia ter preparado uma aula melhor, não é? Então, muitas vezes o nosso estado interno sai do nosso comando. E aí, gente, tem uma psicóloga lá de Harvard, que eu tiro o chapéu para ela, que é a doutora Amy Cuddy. Doutora Amy Cuddy fez uma série de pesquisas e ela constatou cientificamente que é verdade, o nosso estado interno impacta na nossa atitude comunicativa. Só que ela fala que se trata de uma via de mão dupla. Ou seja, a nossa atitude também impacta no nosso estado interno. Gente, um tempo atrás eu atendia um presidente de uma empresa, um cara super importante, de uma empresa super importante, e ele tinha pânico de se expor em público. Ele tinha pânico de se expor. Ele transpirava, doutor Fábio, ele ficava com aquele monte de sinais psicobiológicos do estresse, aquela pizza debaixo do braço, sabe? Ele tremia, a voz saía trêmula, ele perdia o ar, era um negócio bem complicado. E aí a gente trabalhou, claro, uma série de coisas com ele, e teve um dia que aconteceu até uma coisa engraçada, por sinal, eu estava no bem-estar, tá? O que aconteceu? Na quarta, eu atendi o moço, e aí ele estava apavorado porque ele ia fazer uma apresentação no dia seguinte e ele já estava em pânico. E aí eu falei assim, vem cá, para quem que você vai falar? Que tipo de coisa você quer falar? Então a gente fez toda a preparação, levantamos lá as mensagens, aquela coisa toda. Ele me contou que ele ia falar para 30 pessoas, tá? E aí a gente ensaiou, eu fiz ele simular, filmei ele fazendo a apresentação.
Dei uma série de orientações práticas de postura, de gesto, de tom da voz, uma série de coisas. E ele saiu mais calmo. No dia seguinte, nunca vou esquecer isso porque foi marcante para mim. Quinta-feira de manhã, eu estava lá na Globo e eu ia entrar no Bem-Estar para falar. Foi o dia da língua do Einstein, que você deve lembrar que teve até aquela imagem enorme. Virou um quadro frequente na redação disso? do Bem-Estar, famoso. Foi bárbaro, bem marcante. E aí, eu tô lá já de avental, prontinha para entrar. Meu celular vibra, é o dito cujo. Tipo assim, 10 minutos antes de eu entrar. Aí eu pensei, meu Deus, o que será que aconteceu? Aí eu atendi e ele fala assim para mim, Leni, eu tô desesperado. Eu falei, como assim? O que aconteceu? Eu me enganei, Leni. Não são 30 pessoas, são 300. E ele entrou em pânico. E aí, imagine eu, assim, há 10 minutos de eu entrar com vocês ao vivo. Para 3 milhões de pessoas por minuto. Então, né? E eu tinha que, né, dar um retorno para ele. Aí eu virei para ele e falei assim, muito rapidamente. Falei, fulano, é o seguinte, fica tranquilo, porque tudo aquilo que a gente preparou para 30 pessoas vai valer para as 300. Você sabe as mensagens que você tem que passar. O seu material audiovisual tá bem bacana, que eu tinha revisado os slides com ele, tinha dado umas sugestões de mudança. Você vai aquecer tua voz. Vou te pedir 3 coisas. Falei para ele, que eu já estava em pânico, que eu que tinha que entrar. Falei, é o seguinte, primeiro, respira fundo várias vezes. Segundo, suba naquele palco com uma postura de vencedor, olhando as pessoas de frente. E terceiro, capriche na articulação. Mexa essa boca aí, caprichando nos movimentos. Boa sorte, tchau. E desliguei. Gente, esse cara faria, doutor Fábio, qualquer coisa que eu pedisse para ele. Tão grande era o nível de tensão que ele estava. E aconteceu algo muito curioso. Na época, eu ainda não conhecia os estudos da Amy Cuddy, tá? Então, escuta só. Aí eu fiz lá o Bem-Estar com vocês, saí de lá, ufa, tranquila, graças a Deus correu tudo bem. E aí, mais tarde, ele me liga e me conta, gente, a seguinte história. Leni, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, não sei mesmo, me conta que eu quero saber. Olha, resumindo a história, eu nunca me saí tão bem na minha vida. Falei, é mesmo? O que aconteceu? Aí ele me conta assim, bom, primeiro você mandou eu respirar e eu não sei o que aconteceu. A hora que eu comecei a respirar, parece que a minha mente abriu. Claro, na situação de tensão, gente, sistema límbico ativado, modo lutar, fugir ou congelar, certo? Diminui, o ritmo respiratório fica mais rápido e mais curto. Então, ele não tinha uma boa oxigenação. A hora que ele começou a respirar mais profundamente, ele oxigenou o cérebro, ele sinalizou para o sistema nervoso que estava tudo sob controle, e aí o neocórtex assumiu o comando, que é o nosso cérebro mais sofisticado. Aí ele conta, subi no palco, Leni, a minha vontade era enfiar minha cara num buraco. Mas como não tinha nenhum buraco e você tinha falado para eu manter a postura, eu cheguei lá e fiquei atento para manter numa postura boa. E aí, quando você mandou eu caprichar na articulação, foi hilário ele dizendo, porque a minha boca parecia que ia colar, de tão nervoso que eu tava. Mas como você mandou, eu comecei a caprichar, e aí ele para mim, eu não sei se é porque eu fiquei mais atento a isso, teve um momento que eu me senti mais tranquilo. E também teve outra coisa, ele falou para mim, pela primeira vez na vida, eu percebi a plateia atenta naquilo que eu estava dizendo, e aquilo me reforçou muito. Estudando a Amy Cuddy depois, o que aconteceu? Ele usou recursos de atitude comunicativa de uma maneira positiva. Ele passou a gerar uma impressão positiva em quem assistia, que achou que ele estava seguro do que ele estava dizendo lá. E segundo até os estudos dela, aquele estado, além de convencer o outro que você está bem, faz com que você passe a se apropriar desse estado de mais confiança. Que foi o que aconteceu com ele. Inverte o jogo. Inverte o jogo, Fê. Você sabe que eu brinco com os amiguinhos do Cadu, eles têm 14, 15 anos, estão naquela fase de querer conversar com as meninas e tal. Aí eu falo assim, quando você for conversar com a menina, você tem que pensar assim, essa menina tem muita sorte que eu tô indo falar com ela. Claro, olha só. Essa menina tirou a sorte grande porque eu tô afim de ir lá dar um beijo nela. E os moleques falam, pô, tio, dá certo isso. Os moleques vão com uma ferocidade, com um espírito completamente diferente. Até acho que o interlocutor vai falar, pô, por que esse cara tá tão seguro? Esse cara deve ter alguma coisa
legal para Sim, contar, né? sim. E funciona desde Não é? 1970, quando eu nasci. Aí. Não, e sabe o que é interessante, gente? Tem funcionado. Tem funcionado. Tem funcionado. Eu costumo dizer que esses estudos dela, na minha opinião, assim, são libertadores. Por quê? Se existe o diabinho lá da busca pelo nosso estado interno legal e positivo, ao contrário disso, gente, a atitude está totalmente no nosso comando. Às vezes, Fê, se você ia apresentar lá o programa e você estava meio desanimado, meio chateado, preocupado com alguma coisa, a qualquer momento eu poderia entrar naquele estúdio e falar assim, Fê, capricha aí, meu amigo, vai, levanta essas costas, olha de frente, capricha na articulação. A gente é capaz de seguir uma orientação assim, prática. E o bacana é que ela permite que a gente se coloque bem até, eventualmente, num dia que a gente não esteja tão bem assim. O que, para quem trabalha com isso, você sabe bem, né, disso, de ter que estar lá todo santo dia, parecendo que você está no controle pleno da situação, é muito útil. E é muito importante para o nosso público que está acompanhando a gente agora, 50 a mais, momentos de transição na vida, muitas vezes falta autoestima, muitas vezes falta a certeza de ser o que você acha que talvez não seja mais, né? E essa é uma dica fantástica para lidar com o dia a dia. Sim. Né? Na hora de... entre relacionamentos, uma reunião, porque essa falta de certeza nessa dobra da vida, né? Quando a gente passa ali o alto da serra, você fica, poxa, será que eu tenho mesmo esse valor que eu acho que eu tenho? Traz insegurança, né? E aí a gente pode reverter esse quadro no tom de voz. Sim, total. Postura, né? Na postura, na atitude comunicativa. E gente, como você explica agora que metade ou mais das nossas comunicações são feitas pelo WhatsApp? Yes, olha só. Porque como é que eu vou comunicar o meu estado de espírito, a minha postura, numa frasezinha cada vez mais curta? Mas eu vou aproveitar, vou incrementar a pergunta. As mensagens de áudio também. Claro, que a gente também manda. Mas você viu que você pode acelerar a mensagem de áudio? Então o cara faz uma entonação e um ritmo, você muda o ritmo da fala do cara. Nossa, Leni, e agora? Então, mas aí se você articula bem, por mais que ele agilize aí a velocidade, você fica compreendido. Entendeu? A sua fala se mantém compreendida. Agora, escuta só, quero só fazer uma ilustração aqui para vocês. Eu tenho atendido muito, gente, pessoas com mais de 50 anos que perderam oportunidades, perderam vagas de trabalho, muitas vezes por conta da idade. E, ao contrário, eu tenho visto também muitas pessoas, muitas empresas que estão buscando esse profissional mais experiente. Porque o povo da geração Z que está aí tem várias características, muitas que são bem positivas. Eles têm uma facilidade enorme para lidarem com tecnologia, eles conseguem lidar com mudanças muito facilmente. Só que tudo na vida, né, gente, é equilíbrio. E muitas empresas já estão identificando a importância de terem profissionais mais velhos, mais experientes, mais maduros, para contrabalançar, para segurar a onda aí do sujeito que quer tudo imediatista, que não cria vínculo com a empresa, cada hora ele quer estar num lugar porque ele entende que ele já aprendeu o que tinha que aprender por lá. E muitas empresas estão vendo essa busca. Só que aí, o que a gente acaba percebendo, né? Muitas vezes são profissionais super qualificados que passaram por uma, entre aspas, rasteira, quando perderam aquele emprego onde elas achavam que estavam seguras. E, às vezes, esse profissional vai muito desvitalizado, muito inseguro, para ir em busca de outras oportunidades. Sem autoestima. Sem autoestima total. E aí, eu quero chamar muita atenção das pessoas que estão nos acompanhando em relação a isso. Porque, primeiro, existe, gente, uma valorização crescente e uma busca crescente por pessoas com esse perfil. A gente sabe que essas pessoas têm características muito positivas, que só a maturidade traz, como um maior equilíbrio emocional, uma capacidade maior de acolher o sentimento do outro. E a gente está enaltecendo em verso e prosa hoje a questão da empatia, a questão da liderança mais humanizada. E essas pessoas têm muito a contribuir em relação a isso. Só que, às vezes, essa pessoa está num momento ruim por conta de uma eventual demissão, de uma perda de oportunidade. E, às vezes, ela chega
para concorrer a essa nova oportunidade numa postura de perdedor, numa postura que revela essa insegurança. Então, é muito importante que essas pessoas, em primeiro lugar, entendam o valor e a importância que elas têm. Segundo, entendam que isso vem sendo muito buscado e valorizado. E terceiro, elas têm que chegar lá com brilho no olho, mostrando claramente a energia, a intensidade com que elas podem abraçar uma nova carreira, algo assim. Esses dias aconteceu uma coisa curiosa. Eu atendi um pessoal de uma empresa e tinha um profissional muito experiente lá, sênior mesmo. O cara tinha uma baita experiência. E aí eu fui fazer um trabalho numa outra empresa e cruzei com ele lá. O que aconteceu? No caso dele, não foi nenhuma demissão. Ele entendeu que ele tinha fechado um ciclo lá naquela empresa, uma baita empresa, e ele resolveu concorrer a uma vaga numa outra empresa tão grande quanto, mas de outra área, de outro setor. E me chamou muito a atenção, tanto a postura dele, como a abertura dessa empresa para contratá-lo. Ele já chegou lá num cargo alto. Ele chegou como vice-presidente nessa nova empresa, não é? E me chamou muito a atenção. Ele tem 62 anos de idade e está jogando esse bolão. Agora, claro, muito disso tem a ver com a forma como ele se coloca, com a atitude comunicativa dele. E ele é uma pessoa que é seguro da sua história, daquilo tudo que ele já desenvolveu. E aí, por meio de uma atitude mais positiva, ele consegue mostrar valor para as pessoas. As pessoas olham para ele e pensam assim, puxa, esse cara tem o que contribuir aqui com a gente. Vai ser um ganho, vamos trazer esse cara para cá. Né? E isso foi bem marcante para mim. E eu tenho convicção, porque eu fiz todo o processo com ele, a postura comunicativa dele passa isso, gente. Passa essa impressão de força, de estabilidade emocional, de segurança, de autoconfiança. E isso contagia, porque quem não quer uma pessoa assim por perto, não é? Então, a busca, especialmente para o pessoal que está aqui nos assistindo, da importância de buscar essa autoestima, de se valorizar e de demonstrar isso, esse valor, essa importância nas relações que estabelece. Isso é treino, isso é prática. Total, isso é consciência, Fernando. Consciência, é isso aí. Não precisa estar sentindo exatamente assim. Não mas no você início. tem que parecer Na verdade, que... em geral, não está. Você está procurando emprego. Claro, na verdade que sim. não está. Mas... Pois é. Então, mas aí, claro, é muito importante o seguinte, né, pessoal? A gente tem que o tempo todo, assim, a gente tem que se olhar, nos olhar, entender quais são as nossas fortalezas, quais são os nossos pontos fortes, para que com essa consciência a gente consiga mostrar e colocar isso a serviço dos outros. E a gente, claro, tem que ter também a humildade de reconhecer os nossos pontos de melhoria, para que a gente possa ir atrás. E quando a gente identifica um ponto de melhoria, a gente tem que arregaçar as manguinhas e partir para a ação, partir para melhorar aquilo, não é? Quantas pessoas de mais idade que atuavam numa área que não tinha nada a ver e foram para outra, foram fazer cursos de informática, de computação, para aprender coisas que a gente lá atrás não tinha tanto acesso, né? Doc tinha falado sobre as mensagens aí. Isso, vamos falar do WhatsApp. Boa. Então, assim, quando a gente fala no WhatsApp, doutor Fábio, o que acontece? Você tem um meio, um canal, vamos dizer, de comunicação que é bem mais restrito. Vamos pensar primeiro na escrita. E aí eu faço referência à questão do áudio, tá, Fê? Sim. Veja, gente, a escrita é algo que foi desenvolvido com a função de registro. A escrita, quando chegou, servia para a gente registrar fatos e situações. Por exemplo, o nosso antepassado, homem das cavernas, saía para caçar e aí ele voltava para a caverna e ele marcava lá na parede quantos bichos ele tinha abatido, que eram dele, que estavam lá. Então, servia para registro. E aí, num determinado momento, nós resolvemos que a comunicação gráfica poderia ser uma forma efetiva de comunicação. Só que ela é restrita. Gente, pensa comigo. É muito diferente se eu pegar uma mesma palavrinha. Vamos pegar a palavra chove. Quando a gente fala a palavra chove, a gente pensa, né? Vem na cabeça, tá caindo água lá do céu. Beleza. Agora, imaginem que eu chegue para vocês e diga assim: chove. Vocês vão falar, puxa, a Leni tá chateada porque tá chovendo. Talvez ela quisesse ir para a praia e não vai conseguir aproveitar. Muda totalmente de figura se, de repente, eu sou uma agricultora que estou preocupada em perder a colheita, porque está uma seca danada,
E aí eu chego para vocês e digo, chove! Olha que bom, a colheita está salva. Então, a mesma palavra ganhou significados muito diferentes. A escrita me rouba essa possibilidade. A escrita impede, por exemplo, que eu faça um convite para o Dr. Fábio assim, vou pegar uma pizza, vai lá em casa, vamos comer uma pizza? E aí eu posso chegar, de repente, não é nada pessoal, tá, Fê? Só para ilustrar para quem está nos acompanhando. Eu posso chegar para o Fernando e falar assim, vou pegar uma pizza, vai lá em casa. O Dr. Fábio, eu convidei com uma vontade enorme de que ele vá. Ele vai se sentir motivado aí. Fernando, eu convidei meio que assim por obrigação, sabe? Para não ficar chato, né? E aí, claro, a gente sente isso e registra. A escrita nos rouba essa possibilidade. Tanto que quando a gente escreve, a gente bota emoji, a gente procura sinalizar de alguma outra maneira para a gente suprir essa falta. Então, o primeiro grande ponto da escrita é o seguinte, nós temos que ser muito objetivos na maneira de colocar. E se eu estou lidando com algo que é menos objetivo, que envolve, por exemplo, como eu estou me sentindo, etc., eu preciso descrever o meu sentimento e a minha emoção. Então, se é um convite, eu vou colocar, olha, hoje à noite vou pedir uma pizza lá na minha casa, passe lá. E eu vou ter que complementar com algo do tipo, eu vou ficar muito feliz de receber você. Já estou muito contente aí com a possibilidade de nós estarmos juntos. Então, eu vou ter que descrever o que eu estou sentindo, porque o outro não vai conseguir perceber nas entrelinhas. E isso, às vezes, gente, gera muito mal entendido, porque às vezes a pessoa que fala com uma intenção e ela acredita que o outro vai entender perfeitamente a intenção dela. Sem contar que... Um pouco de humor, né? Às vezes humor ou sarcasmo. Tem gente que confunde perde, né? ponto de exclamação com ponto de interrogação. E aí atrapalha tudo. Faz toda a confusão. É verdade, faz toda a confusão, exatamente. Uma pontuação meia boca, as simplificações que muitas vezes as pessoas estão fazendo. E o que você está dizendo, né? Um convite, se você fizesse a qualquer momento, eu iria aceitar. Com essa descrição, eu vou ficar muito feliz de você estar lá. Isso exige um repertório que muitas vezes a pessoa não tem. É verdade, Fernando. É verdade. Então, assim, a busca por nos aprimorarmos é muito importante. Por entendermos assim, peraí, toda comunicação, gente, tem uma intenção. E muitas vezes, só a busca da gente parar e pensar assim, peraí, eu vou mandar uma mensagem para o Fernando. Qual é a minha intenção? O que eu quero com isso? Ah, eu estou chateada com o Fernando, eu vou esclarecer um ponto, mas eu quero que ele perceba que realmente aquilo me chateou. Eu tenho que verbalizar isso de alguma maneira. Se é no contato com você, o simples fato de eu ter isso na minha cabeça, tô chateada com o Fernando, vai fazer com que na hora de falar, por alguma forma, e de alguma forma eu vou conseguir explicitar. Pode ser que o meu tom fique um pouco mais baixo quando eu for falar com você, que mostra isso. Pode ser que a expressão do meu rosto fique mais fechada. Então, em primeiro lugar, se eu tenho a clareza da minha intenção, normalmente a minha fala vai caminhar demonstrando isso. Desde que eu tenha um corpo flexível, saudável, que me permita falar e ter essa flexibilidade. Se eu estou envolvida, se eu estou presente na situação de comunicação, eu demonstro. Agora, se eu vou escrever, eu tenho que ter a noção de que eu vou ter que ter um cuidado ainda maior e talvez descrever a minha intenção, para que o outro apreenda. Agora, o áudio é bárbaro nesse sentido, porque o áudio, gente, igual o podcast aqui que as pessoas estão nos acompanhando, a gente tem muita informação por meio da voz. Então, o mesmo convite, se eu faço de uma maneira mais animada ou menos animada, eu estou sinalizando coisas importantes aí, certo? Agora, o áudio, às vezes, dificulta para quem vai receber. Você atende paciente como eu, doutor Fábio. Quando eu vejo uma mensagem, meu celular vibra, lá entrou um WhatsApp, eu sempre tenho o hábito de bater o olho e ver se é algo que, de repente, pode ser uma urgência. Às vezes, eu estou com um repórter meu que vai entrar ao vivo e a voz não está legal, eu tenho que dar um pronto-socorro rápido, vamos dizer assim, não é? E, às vezes, se eu bato o olho e vejo a mensagem, eu já tenho a ideia do que está rolando. Então, eu posso, às vezes, até, se for o caso, pedir licença para a pessoa com quem eu estou atendendo lá e conversar, pedir licença para fazer uma ligação, se for o caso. Agora, quando vem um áudio... Eu não consigo ouvir.
Eu não consigo ouvir na hora. Então, às vezes a gente passa por situações complicadas por conta disso. Eu não posso nem botar alto para escutar, obviamente, porque eu não sei o que vem lá, mas eu também não posso colocar na minha orelha e me fechar para o contato com o outro, não é? Então, a gente tem restrições aí. E óbvio que tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de usarem o áudio. Tem pessoas que gravam um áudio de 6 minutos. Podcast? Gente, pelo amor de Deus. Se é um áudio de 6 minutos, liga e conversa. Esse negócio de multiplicar por 2 a velocidade da voz. Então, pois é. Porque cansa, né? Cansa. A gente não tem disposição para isso. E se um está fechado para o processo de comunicação, não tem comunicação. A gente não vai entender. Temos uma dica de ouro da professora Leni, fonoaudióloga, experiente. Mande áudio ou não, mas se mandar, não seja tão longo no áudio. Seja objetivo. No máximo 1 minuto, gente. No máximo 1 minuto. É muito já. Já é muito. Eu concordo com eu você. Acho que já... muito. Multiplica por 2, fica 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos tá bom. Não é? Agora, gente, essa questão do agilizar a velocidade é algo muito aí do nosso tempo. E nós todos sabemos que, de uma forma geral, nós estamos muito acelerados na vida, não é? O que, claro, traz uma coisa legal, porque você economiza tempo. Por outro, nos priva, de repente, de sentirmos a intenção daquela pessoa. E tem estudos recentes, muito interessantes, que mostram que as pessoas estão tendo mais problemas de comunicação por conta dessa possibilidade de agilizar o áudio. Por quê? Porque tudo quanto é mensagem que eu vou escutar, eu boto lá 2 vezes. Beleza, aí eu ouço... Blá, 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 blá. Aí eu tô numa conversa gostosa com vocês aqui e a minha cabeça tá buscando... Blá, 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 blá. Então, eu fico mais impaciente... Eu observo menos a pausa que traria algum tipo de informação. Eu deixo de sentir a ênfase que foi colocada numa determinada palavra. E às vezes, gente perde muito. Às vezes não dá para ouvir. Aliás, outro dia me disseram que o jeito que a gente escuta a mensagem mostra muito a idade que a gente tem. Por exemplo, se a gente... Mensagem de áudio. Você ouve assim, Doc? Não, eu sou assim. Você ouve assim? Mas diz que o jeito de ouvir é assim, ó. Assim também. Eu não sabia. Ficava ouvindo sempre assim. Não é aqui. Pangaré, não é. Aí você abate o ouvido e às vezes desliga a mensagem. Isso aí é feito pros velhinhos. Assim, ó. Aqui, ó. Assim pros velhinhos. E aqui você tem uma amplificação maior, né? Quando você coloca desse aqui, outro jeito. Assim. E assim pros jovens, né? Os jovens vão ver assim e tal. Não, a qualidade do som é melhor, né, filho? Eu ouvi uma coisa interessante, né? A gente já comentou aqui outras vezes, em outros episódios. Eu estudo japonês. Eu gosto de estudar... Você recebe mensagens em japonês? Não, eu recebo mensagem em japonês. Deus do céu, hein? Eu assistir uns mangás em japonês e não consigo. Mas eu ia falar uma coisa sobre a estrutura da língua. No Japão, na língua japonesa, quando você vai falar uma mensagem, você fala eu, a Leni e o Fernando, no estúdio, na segunda-feira à noite. A última palavra, ela vai ser o verbo que vai determinar a ação e que vai dar o tempo. Então, eu poderia assim, gravamos o podcast, ou queríamos gravar o podcast, ou gravaremos o podcast, ou tudo está na última palavra. Sim. Então, o japonês, a pessoa que fala japonês, ela ouve até a última palavra, senão ela não sabe o que você vai falar. Algumas vezes em português, eu ainda não terminei de falar, e a outra pessoa já quer me refutar e ir contra aquilo que eu ainda não falei, o que ela acha que eu vou falar. Então, no Japão, tem essa ideia, eu não sei se a cultura que leva a língua a ser assim, ou a língua leva a cultura, talvez ambos, mas as pessoas ouvem você até o fim. E querem ouvir até a última palavra, porque senão não sabem o que aconteceu. O que é bem interessante. Claro. Queria aproveitar a oportunidade, já que é para escutar, vamos falar do livro da Leni, que fala exatamente sobre isso aqui. Escute, expresse e fale. Escutar é tão importante quanto falar, ou talvez mais. Sim. Dizem que nós temos 2 orelhas, né, e uma boca para entendermos que a escuta é mais relevante que a fala. Agora, gente, é muito interessante isso, porque assim, a gente está numa fase onde o tempo de escuta é algo cada vez menor, cada vez mais escasso, cada vez mais disputado. Nossa atenção passa por uma série de estímulos aí no dia a dia
que competem e a gente tem escutado muito mal. Eu gosto de dar um exemplo. Eu gosto muito de tomar água com gás. Então, quando eu vou para um restaurante, é uma das primeiras coisas que eu peço. O garçom vem e fala, o que você vai beber? O que a senhora vai beber, né, senhora? Aí eu digo, uma água com gás, por favor. Aí sempre vem a pergunta, com gelo e limão? E eu sempre respondo, não, só gelada. Gente, toda vez vem com gelo e limão. Ou seja, aquela pessoa perguntou, mas não deu atenção à resposta. Ela perguntou por perguntar. E a gente faz muito isso. A pessoa, por exemplo, que você contou, que te refuta, no meio da tua fala, ela não está te escutando. Ela está esperando uma brecha para colocar a opinião dela. Não, e ela não termina de ouvir a minha opinião antes de querer pôr a dela. Isso é muito estranho. Claro, por isso que o Milor Fernandes dizia que chato é aquela pessoa que você pergunta como vai e ela te conta. Ela te conta. Porque, na verdade, você só quer dizer, tudo bem. Pois é. Mas você sabe tudo que bem, agora... Você não tá querendo escutar. Não, às vezes você só está cumprindo um protocolo social. E aí, tudo bem, tá bom, continua. Não importa, mas tá tudo bem. Nem te conto. Menino... Mas vocês sabem, gente, que eu ouvi uma executiva da L'Oréal, uma estrangeira, e ela falou que a pandemia trouxe uma lição para ela muito forte, que pela primeira vez ela entendeu a importância de você perguntar como o outro está e ouvir efetivamente a resposta dele. Porque a gente começou a interagir com as pessoas nas casas, né, por meio do online, e às vezes as pessoas olhavam e falavam, e aí, como é que você está? E elas tinham esse interesse de saber. Não saber de verdade como você estava. Exatamente, né? É muito forte. E o livro da Leni, junto com um timaço de comunicadores aqui, tem esse título, Escute, Expresse e Fale, domine a comunicação e seja um líder poderoso. São ensinamentos legais aqui, porque essas pessoas aqui, o Milton Jung, que eu conheço também, são comunicadores, né, Leni? Sim. O Antônio Sacavém é um português, ele é especialista em comunicação não verbal. Eu fui lá para Lisboa, gente, para aprender com ele, porque é uma área que me fascina muito. O Thomas Brier é um franco-brasileiro que é um estudioso da escutatória, da arte de escutar. E ele traz insights muito interessantes sobre a questão do verbal, de como muitas vezes as palavras que a gente usa fazem com que o outro esteja ligado a nós ou não. E é bem interessante. E o Milton foi o sujeito, porque aí eu sou a parte do vocal, vamos dizer assim. E o Milton foi a pessoa que a gente chamou para olhar esse material, organizar de uma maneira que as pessoas pudessem entender claramente, porque, claro, o Milton faz isso como ninguém, né? Como jornalista, ele é capaz de traduzir os conceitos mais complexos de uma forma simples, e ele foi o grande maestro aí, vamos dizer, para criar essa sinfonia final composta por partes diferentes. É o mais recente livro. É o mais recente. Não é. Olha, com um mês de diferença, que não chega a um mês, a gente lançou Sou Mulher, Sou Líder. Com outra grande jornalista, Cássia Godoy. Com a Cássia Godoy, jornalista, âncora da Rádio CBN. Esse é um livro, gente, sobre liderança feminina. Nós lançamos o Escute, Expresse e Fale no dia 9 de fevereiro e no dia 8 de março, um dia antes de completar um mês, no Dia Internacional da Mulher, nós lançamos o Sou Mulher, Sou Líder. Estou super feliz. Tem 13 profissionais muito legais, entre elas a deputada Tabata Amaral, a cientista Natália Pasternak e a queridíssima Maju Coutinho, e a executiva Cláudia Sender também. Nós buscamos 13 pessoas bem diferentes, com formações diferentes, com experiências diferentes, de várias idades e de vários lugares. E a Cássia Godoy conseguiu tirar dessas pessoas histórias super inspiradoras. Ela fez as entrevistas, eu fiz a parte mais conceitual do livro, e a gente utilizou trechos das entrevistas da Cássia para ilustrar os conceitos que a gente abordou. Tem a doutora Albertina, que é uma super especialista em gravidez na adolescência. Ginecologista em adolescente, então, né? Exato. Eu conheço ela. E nós tínhamos desde a Tabata, que é super jovem, tem 28 anos de idade, doutora Albertina, pega uma faixa etária bastante ampla, né? De pessoas de diferentes idades. E não é um livro só para mulher, não. O homem pode ler também, viu? Claro, deve. É muito, muito bacana a gente falar sobre essa personalidade da voz, ajustar a voz à sua idade, né? Porque quando a gente ouve, por exemplo, a Fernanda Montenegro falar, a gente não precisa ver.
A gente sabe que reconhece é ela. rapidamente. Ali tem uma não é, identidade totalmente, sim. né? A sua voz também. Às vezes, a voz do Fernando também. Os vídeos que a gente faz em desenho animado lá, com Simplex TV, as pessoas falam, eu conheço a voz dele. Não é aquele moço do bem-estar? Às vezes a padaria eu peço um pão, mas eu conheço essa voz. É demais, né? Gente, é muito forte, né? Porque essa questão legal, da voz, ela atinge as pessoas muito emocionalmente. Porque como ela traz uma série de informações sobre nós, sobre o nosso estado emocional, sobre o momento emocional que a gente está vivenciando, eu digo que a voz parte de nós e atinge o outro como um abraço sonoro. E é algo que ocorre de coração para coração. Tem muito pouco de racional. Eu ouço a voz e eu gosto, eu quero me aproximar daquela pessoa. Às vezes a gente ouve uma voz que é produzida com esforço, uma pessoa que fala assim com bastante força. A nossa tendência é meio de se e assim, agora voz de fumante da voz de fumante do Homer Simpson, o Mac Simpson, uma coisa meio assim, não é? As pessoas falam que o rádio está ultrapassado, mas uma cidade como São Paulo que tem 9 milhões de carros, é claro que o rádio nunca vai morrer, né? Sim. Eu lembro muito da voz da Cássia Godoy, que é fantástica, de escutar a Cássia Godoy. Agora, quem assim como eu escuta, aqui vai ter uma foto dela aqui, né? Sim. E o que é legal é porque, às vezes, é igual você vê um filme e lê um livro. Sim. Às vezes você fica assim, nossa, mas eu preferia não conhecer a pessoa. De você ver uma voz de alguém no rádio, depois quando você vê a pessoa pessoalmente, você se decepciona? não combina. Tinha uma menina que fazia uma coisa de educação financeira junto com o Sardenberg, como ela chamava? Mara Luque. Mara Luque. Mara Luque. Mara Luque. Eu ficava imaginando como era a Mara Luque. Quando eu vi a Mara Luque, eu falei, não era nada do que eu estava imaginando. E o próprio Sardenberg, né? Que depois virou apresentador ainda apresenta o Jornal da Globo? Ele saiu do Jornal da Globo. Agora ele está só na rádio. Tá. Só na rádio. Ele saiu você imagina ali um cara ali, né? Um brincalhão, né? E de fato você vê. Tal. Mas às vezes acontece. Você não adivinharia olhando a cara dele. Não. A gente imagina, não é? Então, e é tão bom, o rádio traz isso, né? Ele traz essa coisa de estimular a imaginação da gente, a criatividade. Claro. De certa forma, o podcast também. Claro que sim, o não podcast o nosso, que é o nosso vídeo também, mas estamos no Spotify. As pessoas nesse momento estão ouvindo a gente, só ouvindo. A gente no Spotify. Só o áudio. Perfeito. Leni, eu queria te perguntar, muito isso. durante a pandemia houve muita reunião virtual. Muita. E o que impacta na comunicação verbal, essa coisa de estar no vídeo, de estar ouvindo, de estar gravado. Mas tem coisa que você fala porque fala, mas você não grava. E ali está tudo gravado, é uma coisa mais complexa. Hoje, né? Por exemplo, eu também participei de uma reunião, por coincidência hoje, uma reunião. Aliás, foi até aqui no estúdio, que eu fiquei a tarde toda aqui. E eu não vi que a câmera estava fechada. E a pessoa, então, Fernando, tudo bem, mas olha, desculpa, você pode ligar a câmera? Porque tem essa necessidade. Claro, não que eu quisesse ficar com ela fechada, mas... Sim. Você já viu que legal quando o cara muda o fundo e põe assim uma praia? Não, é hilário, aí né? fica assim, aquele negócio assim, uma praia. Recortado. Aquele croma recortado. Pra que isso? Não, tem vários pontos que a gente tem que dar atenção. Primeiro, gente, essa história das reuniões online, claro, tem um lado maravilhoso que é o fato da gente conseguir trabalhar, apesar de não poder estar próximos fisicamente, é um baita ganho. Funciona. A gente sabe, eu tenho atendido, inclusive, muitos pacientes de outros estados, de outros países, que é uma coisa que antes a gente não pensaria, não é? Então, claro, trouxe uma série de ganhos. Por outro lado, existem muitos estudos que mostram o tanto que o nosso cérebro está cansado por essa forma aí de comunicação. Porque, na prática, a gente foca o olho, não é? O tempo todo lá na câmera para onde a gente está falando, e a gente, às vezes, no máximo que movimenta é para olhar os quadradinhos lá de baixo, e o cérebro cansa porque é uma mesma área que está sendo muito estimulada. Então, esse é um dado. Estamos mais cansados, estamos com a memória mais curta, tem uma série de coisas. Agora, em termos de comunicação, o nosso trabalho aumenta. A gente tem que cuidar mais. Por quê? Vamos lá. Quando eu estou perto, eu posso observar muito melhor a característica do não verbal. Então, eu posso perceber, eu estava falando aqui olhando para você, percebi o Dr. Fábio pegando alguma coisa lá e tudo. Então, assim, eu estou de rabo de olho, eu consigo perceber, identificar. Lá,
a gente tem uma dificuldade maior. Eu tô Você vendo... olha para um ou para outro. Sim, exato. Eu tô vendo vocês em terceira, né, em 3 dimensões, lá tem 2, né? Assim, aquela coisa mais chapada, não tem muito jeito. Às vezes, a pessoa ainda nos distrai com um cenário que pode favorecer ou dificultar, às vezes até com o tal do cenário virtual, papelão, que quando o cara se mexe... sensacional, parece que o cara leu muitos livros. Imagina, nunca... e nesse virtual, às vezes a pessoa se movimenta, corta a orelha, corta um pedaço da cabeça. É muito surreal, né? Muito esquisito. E a gente tem um grande desafio, porque a gente tem que olhar para a câmera enquanto a gente está falando e a gente tem que olhar de rabo de olho para quem está aqui embaixo. Porque se eu falar olhando para cá, quem está me vendo vai achar que eu estou olhando para baixo, que eu não estou fazendo uma conexão com a pessoa. Esse é um dado muito importante. Não, mas aí que tá, não necessariamente você olhando para a câmera, você está olhando para a pessoa. Mas a pessoa sente justamente isso. Se eu olhar para a pessoa, eu não estou olhando para a câmera. Fábio, Esse é o grande problema. Pois é, se eu olhar mas não tem jeito. O olho da pessoa, eu estou olhando de lado para a câmera. Lado. Mas não adianta. Para quem está te vendo, a ideia é que a pessoa se sinta olhada diretamente por você. Mas isso é pra você trabalhar na televisão e estar acostumado a olhar para a câmera para falar com as pessoas. Mas a gente porque a maioria treina. das pessoas não tem essa... Doutor Fábio, mas a gente treina isso. Claro. E eu morro de dó, por exemplo, quando tem entrevista, às vezes, no Jornal Nacional, tem muita entrevista online. E às vezes, pensa bem, né? O cara tá lá com uma baita oportunidade de falar num jornal de uma super audiência e ele aparece assim, falando. É muito esquisito. E ele tá olhando pro olho do repórter. Você tem que estabelecer vínculo com quem tá te vendo. Não tem jeito. Então é um treino. Eu também apanhei no começo. Hoje mais eu uma dica olhar... de ouro da fonoaudióloga Leni. Quando você tiver uma reunião, online, olhe para a câmera, porque a pessoa do outro lado vai ter a percepção que você está olhando para ela. Perfeito. Mesmo que você não esteja olhando para o olho da pessoa que está falando. Então, na hora de falar... Dá uma forçadinha, olha para a câmera que você vai ficar bem na fita. Na hora de falar, olha para a câmera o tempo todo, tá? Você fala aqui olhando para a câmera, eu tô com vocês dois aqui do meu lado, eu tô falando para vocês, tô falando para quem está nos acompanhando e eu tô olhando na câmera o tempo todo. Agora, quando o Fernando fala, eu saio da câmera e olho para o Fernando, aí ok. Mas quando eu falo, a ideia numa reunião online é eu olhar diretamente para a câmera. É difícil isso, né, cara? Estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa. Eu queria que você desse uma dica e também respondesse uma pergunta. Tá. Quando a gente fala ao telefone, a gente força mais a voz, a gente comete alguns erros, assim, dá uma estragadinha na voz, principalmente quando a gente está mais com a voz cansada e Vocês rouca. sabem, gente, existe aí um conceito que é a proxêmica. A proxêmica estuda a questão da comunicação em relação às distâncias. Então, por exemplo, se eu estou aqui falando com vocês, eu estou modulando a minha voz para eu poder ser ouvida claramente por vocês. Se eu sou, por exemplo, uma pessoa muito tímida, periga de eu falar com vocês usando uma intensidade assim mais fraca, e pode ser que eu não consiga atingi-los. Por outro lado, se eu falar assim, eu vou gerar incômodo. Porque o volume, por exemplo, ele constrói percepção de limite de espaço. Então, quando eu falo baixinho demais, é como se eu tivesse dificuldade de sair do meu limite e alcançar vocês. Provavelmente vocês vão me ignorar no meio da minha fala, assim, para baixo, assim, mas um volume mais fraquinho. Pode ser que vocês comecem a falar um com o outro e me esqueçam aqui. Por outro lado, quando eu falo desse jeito, eu invado o limite de vocês. E a tendência é a pessoa se incomodar e não querer contato comigo. No telefone, como eu não vejo o meu interlocutor, aumenta muito o risco de eu gritar, de eu falar mais alto. Porque eu não estou vendo. Então, é intuitivo. É intuitivo. Às vezes, quando o jornalista, Fê, está começando a trabalhar e ele vai, por exemplo, gravar na rua, o que acontece? Ele está num ambiente barulhento, ele está num ambiente com muito ruído e ele não está vendo o interlocutor. Então, o risco dele berrar é muito grande. Na passagem? Por exemplo, isso. Que é o momento onde ele aparece lá falando, né? Muito bem, Leni, explicando que a passagem explicando. é quando o repórter aparece. Eu que deveria falar isso, mas a Leni me ajudou aqui. Ela me ensinou isso. Tamo junto, meu amigo. Então, o que ocorre? Eu sempre oriento o seguinte, você não tá vendo o teu interlocutor, mas é como se ele estivesse na distância da câmera. Como é que você vai falar para ele aqui? Você não precisa gritar, você tá falando para a câmera porque ele tá simbolizado pela câmera. E outra, confia no seu microfone, você está sendo amplificado. Então, esse ruído externo não vai impactar. Agora, quando esse cara, às vezes, vai para o estúdio, aí ele está numa condição diferente, ele tem a câmera próxima dele e, se bobear, ele reproduz o hábito da rua. Então, ele pode entrar lá e falar muito forte. Aí, para quem está escutando, é como se ele estivesse invadindo o espaço. A pessoa não vai gostar.
e aí tem que ter esse ajuste. No telefone, Fê, mesmo a pessoa, claro, que nem é de televisão, ela não está vendo o interlocutor. Então, ela vai falar, ela tende a falar mais alto e ela pode, por conta disso, forçar mais a voz, cansar mais. Isso também acontece no online, muitas vezes. E por isso que é tão feio quando a gente vê alguém brigando no celular. Porque aí incomoda grita muito demais. mais. Exatamente. Esse fim de semana eu vi. Fica mais alto ainda. Fica um negócio feio, assim, agressivo. Fica, a pessoa muito. Escuta... E a gente que tá por perto, assim, às vezes num restaurante, o cara pega o telefone e começa. Esses dias eu fiz uma viagem, a gente foi lá para Ribeirão Preto, a gente lançou o Sou Mulher, Sou Líder lá em Ribeirão Preto, na EPTV de Ribeirão e a CBN, que fica no mesmo prédio, né? E aí, quando eu tava naquele ônibus que leva a gente do aeroporto até o avião, gente, entrou um cara e ele tava com um fonezinho, esse fonezinho sem fio. E ele entrou, tomei um susto, porque você tá lá num lugar que ninguém se conhece, então tá todo mundo lá na sua. Daqui a pouco ele entrou, porque é um absurdo, e não sei o quê. Eu parei, olhei, porque primeiro eu achei que ele estivesse falando com a gente. Eu falei, o que esse homem tem? Aí eu percebi que ele tava... Os fonezinhos são um problema. Ele tava batendo boca com alguém no telefone, num padrão de exacerbação aí muito maior. Não, é um ponto de atenção. No telefone a gente fala mais alto, força mais a voz. E se for brigar, não telefone. Lógico, e se for telefonar, lá, não brigue. Bate um papo cabeça, se aproxime, né, gente? Então fala com aquela voz melada que a gente estava falando. Oi, tudo bem? Oi. Gente, a comunicação... Manda um e-mail. Manda um e-mail. A briga fica menor. Pensa que a comunicação é para gerar aproximação, é para gerar entendimento, é para encurtar a distância. Se você quer brigar, vai lá pessoalmente, resolve sua vida, fica de bem logo, porque faz muito mal, minha gente, para a saúde, para o nosso bem-estar, a gente ficar brigado. E para depois dos 50, ou antes, ou durante os 50, para preservar a voz, jamais faça... Isso. Cigarro. Ó, hashtag tolerância, né, Fê? Fazer um. Adorei. E água, né? Vamos buscar tolerância. Muita Sim, água o tempo todo, especialmente... Bom, a hidratação é fundamental para uma série de coisas. Está aqui o Dr. Fábio, que não me deixa mentir, né, Dr. Fábio? Opa. E a gente sabe que para a voz, ela tem uma importância ainda maior. A gente produz a nossa voz a partir da vibração do músculo vocal, que é coberto por uma camada generosa de mucosa. Eu gosto de usar uma analogia para que as pessoas percebam que é como se fosse uma massa de pão de ló, que é o músculo, coberta por uma camadona de chantilly, que é a tal da mucosa. E essa mucosa tem que estar soltinha para vibrar bem. Se há alguma dificuldade na vibração da corda vocal, a voz perde qualidade. Às vezes ganha uma certa aspereza, e aí é ruim de se escutar. Então, além da gente beber água rotineiramente, que também faz bem para a pele, faz bem para os intestinos, faz bem para um monte de coisa. Para tudo, é importante que a gente beba pequenos goles durante a situação de exposição. Então, nós aqui nessa conversa, para mim, super agradável, estou aqui bebendo pequenos goles durante a exposição, porque aí eu consigo uma condição melhor. Que pena que acabou, né? Serve para a vida toda. Leni, Ah. muito obrigado, foi ótima, foi uma aula, né? Obrigada, gente. Obrigado pela generosidade, pelo carinho. A gente é fã demais, né? Nós dois, quando a gente já pensou nas pautas, a gente falou, temos que chamar a Leni. Ai, que Na verdade, bom. somos fãs. Na verdade, nós Que três. Agora você tem mais fãs, né? A Ju, nossa produtora, também, né? Sim, A minha ex-aluna querida. Juliana Bandeira, nossa Sim. produtora. Leni, valeu demais. Ai, Obrigado, obrigada, Leni, gente. obrigado. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês. De verdade, estou super feliz Sucesso. em escutar que vocês são fãs. Valeu. Gente, que coisa boa. Porque eu também Maravilha. sou de vocês dois. Bacana.